Oi, hoje é dia de relembrarmos tudo o que aconteceu aqui para o canal esse ano de 2020, a retrospectiva, esse ano bem, mais ou menos. Bom pessoal, com certeza esse ano aqui é daqueles para ser esquecido de uma maneira mais rápida possível. Tipo, de 3, 5 anos, a gente não tem nenhuma pálida lembrança de todos os perrengues que a gente passou ao longo desses últimos 12 meses. Realmente algo para lá de complicado. E acho que é até havia uma pergunta no ar, né? Claro, todo mundo sofreu de alguma forma ao longo de 2020. Mas será que para canais aqui no YouTube de literatura, tudo isso aqui também prejudicou de alguma forma? Bom, de maneira geral, eu posso até dizer que muitos canais que eu conheço registraram um grande desenvolvimento, eles cresceram os canais, ou seja, a participação do pessoal que gosta de acompanhar a literatura através dos canais booktubers, de booktubers, realmente houve um grande incentivo, cresceram bastante, e isso é bastante positivo. Realmente as pessoas têm mais, digamos, tempo livre para poder ler. Ok, até aí, realmente as pessoas ficaram em casa, mais isoladas, tem sentido essa evolução. Mas, aqui por metade de livro, tudo girou na verdade uma bela de uma confusão que talvez já tenha a ver com algo que já se mostrava bem nítidos desde 2018, para falar a verdade. Mas de uma maneira geral o que eu quero dizer é que sim, o Metade de Livros ele foi afetado por todo este perrengue que estamos passando por aqui. De uma maneira bastante específica, daqui a pouco eu vou apontar mais com números mais exatos, talvez. Aliás, falando em números, né? Deixa eu tocar então todo esse vídeo aqui de retrospectiva exatamente entre duas vertentes, né? O lado positivo e o lado negativo de tudo que a gente passou aqui nesses últimos 12 meses. E falando em números especificamente, claro, gostamos de ler livros e uma das perguntas que se faz ao final de um ano todo é: quantos livros então você leu por aqui? Pois é, eu tenho exatamente esta posição aqui, que durante em 2020 eu li exatamente 18 livros. Sim, deste conjunto temos, por exemplo, infantis, HQ, romance, novela e principalmente coletâneas de contos. E isso, claro, porque o Imantar de Livros gosta, adora valorizar as pequenas histórias de todos os escritores. Sim, gostamos de pegar os contos e fazer uma resenha individual de cada um deles. Portanto, se a gente pega esse conjunto de 18 livros, sabemos então que 13 deles foram coletâneas de contos, o que gerou a leitura de 193 contos lidos e todos resenhados dentro do grande projeto aqui do canal, Contos do Meio-Dia. Aquela proposta, né, de durante toda a semana pegar uma coletânea, pegar o próximo livro, próximo conto a ser lido e gerar uma vídeo-resenha. Fiz isso para todos esses 193 contos, o que eu me divirto bastante fazendo isso. Gosto mesmo, não é só um incentivo de leitura. Aliás, falando nisso, né, por que eu gosto de incentivar as pequenas histórias aqui no canal? Coisa que geralmente os booktubers até não se importam muito, né? Raramente, né, eles apresentam a leitura de coletâneas de contos e focando mais nos romances. Muitas vezes em algumas novelas, não muito também, né? Mas tudo bem. O que importa? Por que a gente gosta de contar, falar sobre as pequenas histórias? Porque eu acho que é uma grande maneira de você conhecer um novo autor. Em vez de você encarar um livro que seja de 200, 300 páginas, ou pior ainda, né? Tentar a ousadia de ir para um livro de 500 e tantas páginas, talvez, se você faz isso, você acaba se frustrando um pouco. Você pode não curtir a narrativa, o jeito, a pegada do autor em narrar aquela história que ele está propondo contar para vocês. Ou seja, o trauma pode pintar e depois você pode acabar abandonando aquele livro e nunca mais retornar para outra obra daquele mesmo autor. Por isso que eu sempre digo, você quer conhecer um novo autor? Verifique se ele produziu alguma pequena história, algum conto. Vá atrás deles, através de coletâneas de contos principalmente, e você vai perceber se o jeito que ele gosta de narrar é o jeito que você gosta de fazer suas leituras. Uma coisa vai juntando a outra com certeza. Bom, resumindo também, né, vou deixar aqui em cima o link para você conferir a playlist aqui da edição 2020, justamente do projeto Contos do Meio-Dia. Os 193 contos estarão aqui nessa playlist e aí você pode acompanhar desde o comecinho do ano tudo o que eu li através desses 13 contos, 13 coletâneas de contos. E mais um outro também que eu peguei de outros anos, mas de qualquer forma é bastante coisa. Agora, desse conjunto, tanto das coletâneas de contos quanto dos outros livros de quadrinhos ou
livros infantis e mais, acabei conhecendo 40 escritores diferentes. Claro, nem todos foram inéditos para mim, muitos deles eu estava revisitando, já conhecia de longa data, de outros anos, outras obras, ou seja, fui atrás porque já tinha gostado antes. Mas, no âmbito geral, né, claro, 40 escritores diferentes neste mesmo ano. É muito bom porque há uma certa variedade. Também cansa um pouco, às vezes, você pegar uma coletânea que tem bastante conto de um mesmo autor. Em alguns escritores você percebe que ele tem uma certa fórmula, você às vezes cansa um pouco. Então é bom também pegar uma coletânea que tem uma diversidade ali nessa região também, é bastante interessante. Mas, de qualquer forma, também uma coisa que eu quero apontar aqui nesse vídeo de retrospectiva é que no fundo desses 18 livros lidos, claro, para todos os contos das coletâneas fiz resenhas individuais, são 193. Agora para os outros 5 livros restantes, para fechar esses 18, eu não gerei exatamente os vídeos resenhas. Pois é, apenas 3 deles eu fiz exatamente isso. Fiquei devendo então os outros. E claro, aí você me pergunta, mas peraí, o ano inteiro você só leu 5 livros? Basicamente foi isso. Na verdade, aí posso dizer um começo de lado negativo. Por causa dessa confusão do ano, eu fiquei muito desestimulado a cumprir as metas de leitura daquelas famosas listas de leitura básica de todo o canal. Que é aquela, 12 livros para ler, por exemplo. Eu tenho a minha. Fiz a minha promessa lá no comecinho do ano. Não li nada. Outra lista que eu gosto de fazer é uma pessoal, que eu criei aqui para o canal, que eu chamo de Jubileu Literário. É aquela brincadeira de ler livros que no referido ano estão fazendo aniversário de 10 anos de lançamento de um conto, de um livro. Tá difícil hoje, estou confundindo. Ou então 20 anos de lançamento, sempre de década em década. Esta é a brincadeira, até chegar, por exemplo, a pegar um livro que já tem 200 anos de lançamento, ou 150 que foi publicado a primeira vez, enfim. Uma brincadeira interessante, também gera uma lista divertida de você ir atrás e descobrir se no ano ele está fazendo uma década de aniversário ou não. Também dessa lista eu acabei, acho que só lendo um dos livros. E também tem aquele desafio do canal Livrada, a proposta do Yuri, de nos desafiar para cumprir certas metas. Adoro responder as questões dele, os quesitos, né? Sempre geram bons livros a serem lidos. Também da lista dele acabei não lendo quase nenhum. E aí, claro, vem a pergunta, né? Por que tanto desestímulo? Claro, a epidemia, né? Me deixou desmotivado. No fundo, todo esse processo aqui do isolamento gerou uma questão que incentivou ou amplificou uma característica que o canal já estava meio que segmentado, não planejado. Eu nunca quis que o canal se tornasse desse jeito, mas era algo que eu notava desde 1918, quando eu fiz o primeiro apanhado geral da existência do canal, que foi o segundo ano de existência do Humanidade de Livros. O canal, de alguma forma, como eu disse, não foi planejado, isso aconteceu de uma maneira natural, por culpa, claro, do robô do YouTube. Ele está conectado, ou direcionado, não sei como definir também, mas é algo que se percebe, ao momento escolar. O que eu quero dizer com isso? Bom, em épocas características de escola, como por exemplo, férias do começo do ano, férias do meio do ano, ou férias do final do ano. Como também em momentos de parada, como carnaval, ou então aquela semana ali em outubro, popularmente chamada de Semana do Saco Cheio, né? Ali perto do dia do professor. Em todos esses momentos, são épocas onde os alunos têm aulas reduzidas, ou não têm aula mesmo. Sempre, em todos os anos, desde o começo do canal, nesses momentos há uma queda de rendimento. E, claro, como esse ano aqui, por causa da pandemia, a escola literalmente é algo que não existe mais, né? Não se importa mais o que as crianças aprendem ou deixam de aprender, porque não pode mais para a escola, aquelas coisas, não vamos entrar em muitos detalhes. Mas esse fato da aula em si não existir afetou bastante o Humanidade de Livros. De maneira geral, em termos de números, dá até para dizer, o canal caiu 20% aqui em 2020. Pois é, é algo curioso, né? Muitos canais de literatura cresceram bastante aqui nesse ano. Conseguiram mais participantes que estão acompanhando os vídeos, que estão comentando, falando sobre a literatura que os booktubers estão oferecendo, mas aqui ficou um negócio que está completamente atrelado ao momento escolar. Então isso, o canal acabou
caindo. Na verdade, não foi para mim um espanto, porque eu já sabia dessa conexão entre uma coisa e outra, o canal para com o calendário escolar, digamos assim. Ou seja, na verdade, até quando começou lá em janeiro toda essa questão, eu falei, eu acho que vai piorar de alguma forma. Se as aulas realmente pararem, que foi o que aconteceu depois lá por março, né? Dito e feito, aconteceu exatamente isso. Tudo desmoronou. Claro, não ficou uma coisa horrorosa, caiu apenas 20%, mas isso é significativo, porque principalmente no ano anterior, em 2019, o canal estava crescendo bastante, mesmo com essa questão do ritmo escolar. O robozinho parecia que estava começando a aprender que existem outras pessoas a indicar livros, não precisa ser apenas pessoas que têm algum interesse específico em literatura, para trabalhos escolares ou coisas semelhantes. Ele estava quase aprendendo a sair disso, mas por causa da pandemia, aí ele se fixou completamente nessa parada. Mas claro, o canal não viveu apenas momentos negativos, tivemos também algo bastante positivo, que foram questões talvez internas, uma bem escondida de vocês e outra bem visível. A visível é fácil de mostrar, inclusive. Olha só, o cenário, ele mudou ao longo do ano, porque justamente, enfim, eu consegui uma estante para deixar de cenário aqui na gravação dos vídeos. Essa estante aqui, que eu curto bastante, eu sempre quis adquiri-la, é uma estante modular, eu posso crescer à medida da minha necessidade, da empresa Evolukit. Eu recomendo bastante, inclusive, para quem está pensando em comprar uma estante eficiente, justamente para acumular livros, revistas e coisas assim semelhantes, inclusive pesadas, pois esse tipo de estante aguenta firme o tranco de segurar muito peso. E claro, além dessa, que serviu de cenário para substituir, né, aquele bando de livros empilhados, todos deitados, uns sobre os outros, que realmente era bem feio, né? Agora está mais bonito, simpático, parece um canal de literatura, né? Além dessa estante, eu também adquiri mais outras duas, que aí sim para constituir uma situação mais de biblioteca, digamos assim, né? Meu acervo aqui do canal. Para quem não sabe, durante muito tempo eu não tive estante para chamar de minha aqui em casa. Pois é. Na verdade, o que eu fazia? Literalmente, eu fazia um vídeo de unboxing mostrando minhas compras mais recentes da Amazon. Depois que eu terminava o vídeo, postava para vocês, eu voltava com os livros para dentro da caixa e empilhava caixa sobre caixa num canto aqui de casa. Parecia literalmente um estoque da Amazon. Várias caixas com o logotipo, né? Aquele sorriso da Amazon. Uma beleza, uma maravilha, uma coisa horrorosa de ser vista, né? Por isso que eu nunca mostrei para vocês, né? Não tinha estante, agora eu tenho. Mais duas grandes estantes aqui. Inclusive eu deixo aqui em cima o link do vídeo onde eu mostro eu desempacotando esta aqui e a outra também, montando, para vocês verem como muda o visual de uma coisa tudo empilhada e depois colocada nas prateleiras de uma estante, que realmente é muito boa para justamente acumular livro pesado, revista também, que também tem muito peso, né? E caixas de adereços, como por exemplo das caixas da Tech Experiência Literária, aquelas caixas mistério. Tudo cabe nesse tipo de estante, eu recomendo bastante mesmo. Ou seja, isso foi um grande ponto positivo aqui para o canal, né? Duas boas aquisições internas. Aliás, teve outra também que eu gostei bastante de poder ter mudado, se bem que isso também tem um lado negativo. O computador que eu usava para fazer a edição dos vídeos, ele literalmente, coitado, não aguentou o tranco, ele sofreu bastante. Aqui o canal já gerou mais de 1000 vídeos e realmente ele pediu água. Eu tive que trocar, o bicho não aguentava mais. Então, acabei adquirindo um laptop, ou notebook, como chamamos aqui no Brasil, né? Mais eficiente, eu consigo editar com maior rapidez os vídeos, às vezes eu consigo gravar, editar e postar no mesmo dia. Antigamente eu tinha que fazer um certo esforço para poder fazer a edição, porque realmente ele era um pouquinho mais fraco, tanto que não aguentou o tranco, literalmente. Ou seja, há um lado positivo também nesse ano que, claro, não tem nada a ver também com o ritmo maluco do mundo. Já estava tudo planejado, meio que... Aliás, na verdade, por causa da pandemia, muitas dessas compras aí, tanto do computador quanto das estantes, foram antecipadas, porque tudo começou a aumentar de valor. Claro, principalmente o computador. Eu tive que comprar ele mais cedo do que o planejado, porque o preço estava começando a ficar estratosférico. Na verdade, o preço que eu paguei desse bom computador de edição, na verdade eu podia comprar dois.
no ano passado. Olha só que loucura que virou o mundo. A estante também. A gente antecipou aqui a compra porque podia ficar muito mais caro também. Se bem que madeira, né? Talvez não faltasse tanto no mercado. Mas de qualquer forma, lado positivo é que até talvez a epidemia ajudou a deixar mais rápido a compra desses produtos, completamente essenciais para o canal. E disso eu posso até puxar também, se a gente falou agora de elementos internos aqui do Montado de Livros, vou falar então do externo, as atividades que a gente pode fazer até com outras pessoas, né? Não só os participantes virtuais aqui do canal. As feiras de livro. Pois é, 2020 era para termos mais uma Bienal do Livro de São Paulo. Eu moro aqui próximo à capital, a grande São Paulo, e para mim é super fácil ir lá no pavilhão do AMB, curtir toda a feira, me divertir muito, adoro andar pelos estandes, ficar caçando livros para ali para cá. Eu vou com uma malinha vazia, totalmente para ser preenchida de livros, livros, livros e mais livros. Adoro fazer isso toda Bienal que ocorre, mas não devo fazer isso, obviamente, por motivos óbvios, né? Você pode ter mais aglomeração de pessoas. Quer dizer, pode, né? Dentro de ônibus, à vontade. Você pode ficar socando no sovaco do outro, à vontade. Mas dentro de um pavilhão, aí não pode. Tudo bem, vai. Num pavilhão de Bienal do Livro, são milhares de pessoas. Deixa pra lá. Bom, o que vale que sim, esse tipo de evento não tem como mais ocorrer aqui por enquanto, no mundo inteiro, não só aqui, claro, no Brasil. Outro tipo de evento também que eu estava a fim de fazer bastante aqui nesse ano era a Feira do Livro da USP, um lugar onde eu nunca fui e é possível lá fazer boas pechinchas, adquirir bons livros a preços baratinhos. Eu estava planejando fazer isso aqui também em 2020, mas também não deu. Claro que esses dois eventos, eles tiveram suas versões virtuais, mas não é a mesma coisa. Obviamente eu nem quis participar, porque eu acho que é um certo exagero e até contribuir para a paranoia geral, né? Não quero participar desta doença coletiva, não. Basta a doença que já existe por aqui. Enfim, essas partes externas de um canal de literatura realmente não deu certo aqui nesse ano. Né? Realmente, aliás, não é nem por preguiça aqui de quem produz o canal, mas fazer o que, né? Bom, outras coisas que a gente pode falar a respeito aqui que aconteceram nesse ano são exatamente como os projetos foram tocados, aqueles que a gente vai planejando, né, antes de começar um novo ano, e se eles estão certos, se a gente tem que parar com eles, começar outros, pensar em novos ao longo do caminho. Bom, na verdade, no decorrer desses meses eu não pensei em nada novo, realmente eu estou completamente desestimulado para fazer qualquer coisa aqui no canal. Mas as coisas que já vão rendendo, funcionam, a gente continua, ou mais ou menos. Por exemplo, um grande projeto que eu gosto de tocar aqui no Montado de Livros é aquele que eu faço com a minha mãe, a Dona Maria. Um projeto chamado A Melhor Idade para Ler, que também é outro incentivo à literatura. Do mesmo jeito que eu faço com o projeto Contos do Meio-Dia, incentivo a procurar novos autores, com A Melhor Idade para Ler, junto com mamãe, eu estimulo as pessoas que um dia já leram e pararam de ler por alguma coisa, exatamente por tocar a vida, e depois passa-se o tempo, avança-se na idade e agora se quer retomar. O projeto é exatamente esse. Através do interesse dela pela literatura, eu ofereço a vocês também uma maneira de incentivar as pessoas que vocês conhecem a partir para essa coisa mágica da leitura de livros. Com certeza, às vezes não é focado para vocês, mas vocês indicarem esse tipo de vídeo que eu faço com a Dona Maria, babã, para justamente vocês passarem a eles que não importa a idade que a gente tem. Se a gente pode ler, a gente tem que se divertir com isso, com certeza. Aí esse ano, a mudança que teve foi exatamente que esse projeto acabou ganhando esse nome fixo, A Melhor Idade para Ler. Só que, claro, por causa dos desestímulos, por tudo isso que passamos, acabamos gerando poucos vídeos. Na verdade, a gente gerou metade do que a gente tinha feito nos anos anteriores. Na verdade, começou em 2018 o projeto, né? Sim, mas é aquela coisa. A flopada vai aumentando, a gente fala que vai ler, acaba não lendo, aquela confusão de sempre, e acho que é até justificável também. Outro projeto que eu sempre quis fazer, e aqui, outro ponto positivo, eu consegui fazer em 2020, que era algo relacionado ao carnaval. Sempre quis fazer durante esse momento, né, de folia, que inclusive, né, eu já comentei, né, atrapalha o canal. Eu queria achar um jeito de fazer um incentivo às pessoas virem, não por causa de questões
escolares. Bom, finalmente aqui fiz então a leitura de uma publicação temática de carnaval, que é até um livro do Paulo Lins, Desde que o Samba é Samba. Um livro bem bacana, divertido, eu rachei o bico de ler aquela história maluca, que termina até um pouquinho de uma maneira fraca, mas não tem problema. Aliás, vou deixar o link aqui em cima para você conferir a leitura que eu fiz ao longo de 3 madrugadas, acompanhando os desfiles pela televisão. Em vez de, claro, assistir o desfile, eu ficava lendo ao mesmo tempo. Foi divertido, gostei da experiência. Claro que eu não tenho mais capacidade de fazer aquelas aventuras mais ousadas que outros canais fazem, como ficar 24 horas acordado fazendo leitura de 3, 4, 5 livros, ou 48 horas. Tem uns malucos que fazem isso, 48 horas, né? Não tenho mais idade para isso, né? Tá bom, aproveitar 3 dias de desfile, 4, né? Para fazer a leitura de uma boa publicação. Me diverti bastante. Recomendo sim esse livro do Paulo Lins. Dá uma olhada lá no vídeo. Bom, foi um projeto também que eu toquei e funcionou. Agora uma coisa que eu reparei, eu estava até vendo outro dia os vídeos aqui de perspectivas e de retrospectiva dos anos anteriores. Eu nunca citei nesses vídeos que existe o projeto Mês do Terror, desde o primeiro ano do canal em 2017. Em todo mês de outubro eu faço o Mês do Terror. Eu não sei porque eu nunca me lembrei dele, mas tá aí. Uma coisa vital para o canal também, que a pandemia não me desestimulou. Eu fiz questão. Eu já estava no período onde até mesmo as leituras de contos, as resenhas dos contos, eu também não estava fazendo mais, estava tudo parado. Mas mesmo assim eu falei, não, em outubro eu não posso deixar de fazer o Mês do Terror. E fiz com um autor que eu também não conhecia, Joy Hill, que é filho de Stephen King. Gostei bastante das histórias deles, que eu digo porque em algumas histórias os dois trabalharam juntos, pai e filho. É interessante o que eles escrevem, aquela pegada igual, né, de terror, horror, um pouquinho de suspense, uma coisa macabra aqui e ali, bacana, alguma crítica também, tudo funciona ali nas histórias. Ou seja, isso a pandemia não atrapalhou com certeza. Bom, o que temos para falar aqui? Assim, de outros projetos, eu lembro que lá no comecinho do ano, nas perspectivas para esse ano todo, eu fiz promessa de outros projetos que literalmente eu esqueci, eu não lembrei, inclusive, deles. Depois de tantos atropelos que tivemos depois de março, né, onde parou as escolas, que prejudicou tudo aquilo, enfim. Agora um que eu lembrei mesmo, e também está relacionado de alguma forma às escolas também, é justamente aquele projeto que eu falei que faria a leitura dos livros para os vestibulares, principalmente da USP e da Unicamp, que é claro, aqui de São Paulo. Isso, quando começou, já havia promessa que talvez as escolas fossem interrompidas, as aulas, eu falei, não, pode parar, não vai ter vestibular no final do ano. Do jeito que o barco está indo, ele vai cair no abismo, né, da cachoeira. E realmente esse foi um projeto que eu falei, esse realmente por causa da pandemia não pode ser mais realizado. Parei, com certeza. Bom, e de uma maneira geral, acho que eu já disse tudo o que aconteceu aqui nesse ano. Aliás, só falta dizer algo também que é bem de número. Aqui em 2020 aconteceu a primeira trinca, pois é, o ano de 2020 foi o ano que o Matar de Livros alcançou o seu 3º aninho de existência. Pois é, sim, os anos estão passando, o canal está crescendo, apesar dessa boa passada de pano que levamos aqui, mas ele está funcionando, como todo ano eu comento, né? Eu estou gostando do rendimento do canal, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo. Por isso que no âmbito geral, mesmo que eu me desestimule aqui a colar em vários meses do ano, no fundo, eu estou sempre feliz que o Matar de Livros está crescendo. Aliás, uma coisa à parte que também vale dizer aqui, que retomou em 2020, não tem a ver exatamente com o Matar de Livros, mas tem a ver com outro canal que eu tenho também, que é o Imantado Nerd, voltado para nerdices, ou seja, quem gosta de cinema, séries de TV, quadrinhos. É um canal que eu retomei aqui nesse finalzinho do ano, até para poder me desestressar um pouco aqui do canal de literatura. Até mesmo porque, como eu disse, o canal ele funciona. Apesar dos trancos e barrancos, ele está indo. O que é animador, com certeza. Portanto, dá para fechar esse vídeo aqui de retrospectiva com este ponto. Foi um ano difícil? Foi. Completamente para as pessoas, no âmbito pessoal para muita gente, com certeza, por causa de perdas. E, claro, isso envolve também as questões de trabalho, muita gente perdeu o emprego, não foi somente entes queridos. A epidemia, ela existe, é perigosa, não tanto quanto as pessoas querem vender, essa paranoia que eu comentei agora há pouco, tá meio por aí, né?
estão pintando um monstro muito maior do que ele realmente é. Precisa ter cuidado, obviamente. Fazer uma reunião de 1000 e tantas pessoas, não, isso é arriscado, né? Não se faz mais um pavilhão cheio de pessoas. Mas precisa ter cuidado, tocar a vida com esperança, com certeza, com cuidados de higiene principalmente, né? Uma coisa que faltou a ser muito dito nesse ano aqui, né? A gente precisa se preservar de maneira individual, não de maneira coletiva na sandice. Cada um pode evitar essa doença de uma maneira muito simples. Basta lavar as mãos e não se autocontaminar. É uma coisa muito simples, não precisa da paranoia. Quem sabe a gente consiga sair desse ano aqui que está se encerrando hoje com este pensamento. Nós podemos pensar a respeito do mundo em que vivemos, coisa que eu comentei ao longo do vídeo, que os escritores fazem pra gente. Talvez muitas coisas, aliás, eu não quero, realmente não desejo que todo esse ano vire histórias. Eu quero que todo mundo esqueça que este ano existiu. Isso aqui não é para ser registrado na memória de ninguém, é para evaporar, não ficar nem uma pálida lembrança, como eu disse lá no comecinho do vídeo. Portanto, para encerrar esse vídeo aqui, eu desejo para vocês um ótimo 2021, muito melhor do que foi 2019. Esse ano aqui, ó, esquece, é um vapor bem barato. Tchau.